Se tem alguém que faz a arte de se relacionar, é o convidado do programa de hoje. Empresário e estrategista de comunicação, ele é fundador de agências de sucesso e atualmente CEO da N Ideias e embaixador global da Unesco. Bem-vindo, Nizam Guanais. Obrigada por aceitar o convite de participar desse podcast da Arte de se Relacionar com o mestre de comunicações. Muito prazer. Estou aqui, acompanho muito o seu trabalho, gosto muito, então é um prazer meu participar. Bom, Nizam, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre tudo que eu estava te falando antes. Quero falar de vida pessoal, quero falar de felicidade, mas vou ter que falar de comunicação, porque eu também tenho muitas curiosidades aqui para tirar com você, agora que eu entrei um pouquinho nesse seu mundo. Mas vamos começar do início. Rotina. Você fala que rotina é fundamental e você tem, nos últimos anos, desenvolvido uma rotina de exercícios e tal. E como eu também começo o meu dia assim, queria que você falasse da importância disso na sua vida. Olha, eu sempre digo que se você quer dar alguma coisa para ser resolvida, você dê para alguém que é ocupado, né? Porque hoje os ocupados não têm tempo para nada. E eu venho de uma geração que achava disciplina, Marta, uma coisa de gente careta. E aí você começa a perceber que todas as pessoas que conseguiram realizar alguma coisa, elas tiveram alguma lógica de disciplina. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele só trabalha à noite. Ele não é indisciplinado, ele tem uma disciplina do jeito dele. Sim. Tá? Então, dentro do meu dia, eu descobri que tudo que eu coloco uma rotina, ela me liberta. Tá? Então, por exemplo, eu quero estudar mais espiritualidade. Então, eu começo meu dia assim. Tá? Você programa, as coisas não acontecem. Não, você programa. Exatamente. Inclusive, uma coisa boa que eu gosto é você, no dia antes, você escreve o que você vai fazer, sabe? Que você tem mais ou menos uma lógica. Eu já tenho uma rotina clara. Lógico. Quer dizer, eu acordo de manhã, eu treino, quer dizer, hoje eu levanto, eu pego meu peso e vejo, porque eu controlo ele todo dia. Depois eu rezo, tá? Eu tenho um tempo para rezar, para entender a palavra de Deus. Isso parece ser uma coisa meio careta, mas eu acho legal falar isso porque hoje ninguém fala. Ninguém fala. Tá certo? Então eu acho bacana de você estudar. Inclusive você deve ser ateu, então seja profundamente ateu. Você seja o que for, seja profundamente. Esse negócio de ser superficial, hoje em dia tudo fala assim, eu sou de todas as religiões. Se é de todas as religiões, você não é de nenhuma. Lógico. Sabe? Então a disciplina ela é muito boa porque ela te liberta. Ela liberta. Então hoje eu tenho tempo para tudo. Porque você se programa. Tenho. Mas você virou um empresário de sucesso, teve 1000 agências, enfim, investiu um monte de startup e você não tinha isso na tua vida. Como é que você adquiriu isso? Era mais difícil antes? Lona, toda vez que você bate numa situação extrema, né, ela te obriga a rever suas coisas. Nós estamos vivendo um mundo em que, com fé em Deus, todos nós vamos viver mais. Uhum. Ou seja, nós vamos ter que ser sucessores de nós mesmos. Profissionalmente, você não vai ficar só numa profissão, ela vai mudando, né, o que ela vai ser. Crenças. Nossa, eu nasci em 1958. Né? Se você olhar os comerciais de 1958, as coisas que se falavam, o mundo em que eu vivia, as pessoas fumavam em avião. É verdade. Tinha aqui fumante, eu era aqui pequenininha, não fumante, mas eu lembro disso. Não fumante. Os comerciais de cerveja completamente sexistas. Era verdade. Né? Se anunciava cigarro na TV. Super! Entendeu? E era cool fumar cigarro. Super cool. Certo? Então, houve uma mudança brutal no mundo. Sabe? O mundo virou completamente. Em alguns momentos até de um certo exagero. Então, mas voltando na disciplina, é o seguinte. A partir de todo dia, 18, 19, 18 e 30, eu tiro um sabático. Essa história de dizer, eu vou... No final do dia? Todo final do dia, eu sou a favor de fazer um sabático. Para quê? Para você pensar? Para você eu refletir? Pensar, para eu ler. Hoje eu vejo pouquíssima televisão, porque é meu tempo de ler. Lógico. Entendeu? Então, eu fui fazendo a disciplina e ela cabe tudo. Mas isso é importante, sabe por quê? Eu vejo aqui no mundo do banco, mercado financeiro e muitos outros, onde o empresário ele é engolido pela
rotina, pela agenda. Ele não coordena a sua agenda, a agenda coordena a vida dele. E isso eu acho que no tempo te esgota e você não tem tempo disso. E seu sabático, tudo que você programa para fazer, você consegue fazer. Acho que a coisa mais importante na vida é saber dizer não, coisa que eu tenho uma dificuldade, Muito Marta. difícil. Tenho muita dificuldade, sobretudo na área social. Então hoje eu trabalho, minha empresa tem 6 clientes. Só que eu descobri que eu tinha isso, mas do outro lado eu estava fazendo uma palestra atrás da outra, abraçando todas as causas sociais e tal. E isso também consome tempo. Então tudo precisa estar equilibrado. Você nunca vai fazer isso. A felicidade, ela não é um ponto de chegada, ela é uma viagem, né? O equilíbrio, eu não sou Buda. Então, cada hora você vai ter um lado que está aqui, né? Mas eu acho que essa busca de ter o mínimo, tudo na natureza tem uma intenção. Então, tudo que está sendo feito sem intenção não está na lógica, não tem nada inútil na natureza. Pode olhar. Não tem uma coisa na natureza que seja aleatória. Tudo na natureza tem um motivo de ser. Então, eu não estou dizendo, ouvindo isso, talvez a pessoa entenda que tudo tem que ser coxinha. Não. O que eu acho é que você precisa ter uma estratégia para tudo, inclusive de vida. Entendeu? De vida. Se você não tiver uma estratégia de vida, daqui a pouco você está indo para um caminho e você está sendo levado pela hora, pela circunstância. E você fala isso para os seus clientes? Porque hoje em dia o mundo mudou. Da mídia, você era da época da propaganda, Sim. onde o cigarro era legal, onde a Sim. cerveja era sexista. Você deve ter feito diversas propagandas assim e Total. muito sucesso. Aí, de repente, teve uma mudança do estilo de mídia. Sim. E como é que foi essa transformação para você no seu meio, principalmente? Sair muito do online, do offline para o online. Como é que você se adaptou, aprendeu essa transformação, aplicou e volta a ter sucesso nisso? Porque eu não sigo modismo. Por exemplo, se fala muito, vamos pensar fora da caixa. Eu acho que tem certas horas que o bom é pensar dentro da caixa. Dentro da caixa. Entendeu? Então, tem muita oportunidade dentro da caixa. O mundo é de programática? Mas você não constrói marca só com programática. Se fosse isso, Bernard Arnault só estava fazendo programática. Programática é bom para vender, programática é bom, claro, no CAC, no funil, mas o desejo, a marca e tal, ela não cede só essa construção. Então, eu acho que eu odeio verdades pétreas. Por exemplo, um negócio. Fala assim, o que nos trouxe até aqui não é o que nos levará daqui para frente. Médio. Pode ser que sim, né? Tem muitas coisas que nos trouxe até aqui que é o que nos levará daqui para frente. Só que de outro jeito. O mundo hoje, tem muitas coisas no mundo que é igual, só que é diferente. Mas são pequenas mudanças, não precisa transformar completamente. Não, são outras formas de fazer. O homem, ele é ruim de prever as coisas. Você lembra que tudo ia ser voz e hoje é tudo dedo. Sim, é verdade. A gente ia se vestir que nem os Jetsons. Não estamos lá. A gente ia comer coisas de pílulas. Não, nós estamos indo para as coisas muito orgânicas. Então, se você quer estudar o futuro, vai ver os livros do passado. Eu estou lendo, olha, tem tanta coisa no cíclico, passado. E repete muito. Se você lê Alvin Toffler, você morrer, você fala, onde esse cara estava? O Stanley Kubrick fez 2800 no espaço, que é a história de uma coisa de inteligência artificial que mata o cara. Então, eu acho que o futuro, viu, é Dua Lipa e Elton John cantando juntos. É verdade. Perfeita combinação. Perfeita combinação. E hoje, quando você vai num cliente, Nizam, você falou que você tem poucos clientes, devem ser grandes clientes, que você escolheu, você deu o luxo hoje de escolher esses clientes. Como é que você hoje chegou nesse momento da sua vida? Como é que você faz a leitura do seu cliente e fala essas verdades pro seu cliente? Porque o seu cliente está em altas posições, tem empresas já consolidadas, e como eles te buscam querendo uma transformação ou algo diferente. Então, como é que você, sendo diferente, sem ser esse diferente fora da caixa que não tem necessidade? Marta, eu tenho um tumor aqui nas minhas costas, é um linfoma. Ele é benigno, mas ele me lembra todos os dias o que é a vida para mim, sabe? A N10 foi fundada quando eu estava no tomógrafo do Sírio-Libanês para ver isso.
E eu falava assim, ó, hoje vai dar certo, mas algum dia esse exame não vai dar certo. Então, até lá, eu quero fazer coisa inspiradora, para gente inspiradora, coisa que eu consiga explicar para o Zeca. Recentemente, eu tive um cliente me procurando, polêmico. E eu fui falar com o Zeca e com a Donata. O que você... Nem pensar. Acabou. Acabou. Ele podia vir com o dinheiro que quisesse, porque eu não quero. Lembra? Esse negócio está aqui nas minhas costas, falando do propósito da vida, do sentido da... Isso, só quem entende isso é quando você está em situação limite. Se você for falar para um cara, sobretudo assim no mercado financeiro, vai ser uma babaquice. Vou pegar qualquer cliente que pague, isso, né? Exatamente. Aí no dia que ele tem um incidente, tem um câncer, perde um filho, aí a pessoa ela entra numa outra dimensão da vida. Você não, olha, eu adoro dinheiro, eu adoro margem, adoro lucro, nada disso. Então dá tudo certo. Óbvio. Mas desde que você seja dono daquilo e não aquilo dono de você. E como é que você faz para você ser dono das suas estratégias quando você está lidando com comunicação, principalmente num mundo tão maçante de comunicação hoje em dia? Porque hoje em dia a gente tem muita informação, né? Então, hoje você vai fazer uma estratégia de comunicação, eu sei que você fica mais na estratégia, mas tem um 360 ali que você tem que controlar. Mas se você olhar, metade das coisas que não estão na televisão não tem estratégia nenhuma. São coisas chatíssimas. Chatíssimas. Todo automóvel, carro, toda propaganda de carro é um carro dirigindo assim, no final ele faz emotion. Não entendo que comercial é esse. Eles vêm assim nas curvas, emotion. Metade das coisas que estão na televisão, eu não entendo o que é que aquilo está sendo falado. Falta, ao meu ver, publicidade. Porque quando você pega... Vamos ver Bernard Arnault, craque. Qualquer fotografia de uma coisa do Arnault não tem título nenhum, mas você entende tudo que o cara está falando. Tudo. Uma mulher sabe exatamente qual é a marca dela. Não, e o valor quais daquilo. são os conjuntos de valores que aquela marca. Então, uma mulher é Chanel, outra mulher é Prada, outra mulher é Dolce & Gabbana. Você sabe exatamente aquilo, sem escrever uma palavra. Entendeu? Então, a publicidade, e é incrível. Eu sou um cara que gosta de Louro Piana. Gostava antes de Sucesso. Tá? Melhor tecido da vida. Mas por quê? Porque é o conforto para mim. É o gostoso para mim. Eu não gosto de ficar com coisa grande. Inclusive, já passei por essa... Sabe o que é legal? Mas quando você tem... A palestra de maior sucesso que eu tenho é uma palestra chamada Merda. Adoro. Eu falo todas as merdas que eu já fiz. E merda não é original. Todos nós fizemos muito parecido. E qual que é a maior merda que você já fez? A maior é difícil, vai, mas uma que você lembra, assim. Uma mole, emprestar para parente, Ai, é verdade. Essa eu fiz recente, é verdade. Emprestar para amigo também. Sabe, tem coisas assim que são basiconas de você... Você quer ver um negócio? Um lugar onde só tem gente jovem, vai dar merda. Um lugar que só tem gente mais velha que nem eu, vai dar merda. Por quê? Porque a pessoa que é muito jovem, ela não tem leitura dos tempos. É verdade. Então você tem que saber o subtítulo, o jeito que a pessoa falou para você. Ler a pessoa. Ler a pessoa. Às vezes a melhor coisa do mundo é tirar o som. Você tira o som da pessoa. Eu falo e fica muito só lendo o rosto, o olho, a mão, como a pessoa está falando. Gente, isso é uma dica importantíssima da arte de se relacionar. Ler gente. Ler as pessoas, porque você lê seus clientes, você lê os outros, você lê seus relacionamentos, isso é super importante. Hoje mesmo eu tive uma reunião em que as pessoas me pediram para dar opinião a elas, e elas passaram a reunião inteira, de um jeito muito simpático e tal, sendo reativas. E eu não disse nada. Eu, inclusive, falei, olha, eu não estou aqui para... Elas contrataram a sua opinião? Não, elas queriam vir. E eu fui falar com um amigo e tal, que eu respeito muito, que eu gosto muito. Elas esperavam que eu desse respostas. E eu falei, olha, eu não tenho as respostas, eu vou fazer as perguntas. E eu fui fazer pergunta. E eles não tinham respostas e estavam reativos às suas perguntas. Porque, veja, se a pessoa fez tudo certo, ela não tem um problema. Mas se ela te procurou, ela sabe que ela tem um problema. Não sei nem o que é. Eu quero saber, olha, o que é? Como é que é isso aqui, entendeu? Então eu acho que... E são pessoas maravilhosas, inteligentíssimas. Esse princípio
a melhor maneira de conhecer um problema é entender que o consumidor, tem um gringo amigo meu que ele fala assim, the consumer doesn't accept excuses. É verdade, Sabe? o seu cliente não Quando aceita você desculpas. quer, quando o avião está atrasado, você não quer só desculpa. Você quer algum tipo ou de solução, ou de pré-emptar, ou de resolver. Sempre vai ter um problema. Esse aqui é um carinho. É. Mas você quer algum nível de atenção ou eu sempre me pergunto por que a Azul é tão melhor que as outras. Né? Por quê? Porque ela tem uma estratégia. Ela não está em todos os lugares. Estratégia é o que você não faz. Estratégia é um consumidor que você não quer. E isso serve para a vida. E como você atende um consumidor que você não quer, Nizam? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, todo mundo gosta de uma bolsa Hermès. Do Lógico. preço não ama, né? Não, O preço é caro. óbvio. Entendeu? Sim. Então, se você fizer tudo... Não, olha, tem coisas que estão sem barato. O que é barato não pode ter cara de caro. E o que é caro não pode ter cara de barato. Com certeza. Com certeza. As coisas têm que estar alinhadas, Sim. entendeu? Sim. Então, você entra no Walmart, aquilo tem cara de barato. Lógico, é uma expectativa de preço do que você vai ter pro seu cliente ali. Em compensação, a loja da Gucci não vai estar na Teodoro Sampaio. Elas têm que ter, sabe? Tem que ter uma estratégia. Por que é que os bancos estão todos aqui nessa rua? Porque tem um código, tem um universo aqui. Que era na Paulista e veio para cá. Isso. Então, o que eu acho assim, estratégia na vida e em tudo, você tem que ter estratégia. E disciplina. Por exemplo, todo dia é meio mentira, mas sempre que eu posso, eu medito. 15 minutos faz uma diferença danada. Eu consigo 5. 15 eu tô Mas muito olha, feliz. não, é só ir fazendo. É só ir fazendo. É respirar. É prática. É disciplina. Mas é os momentos mais importantes, né, Nizam, que a gente consegue se ouvir e, de repente, prestar atenção em coisas que a gente fica tão naquele círculo de ratos no dia a dia que a gente acaba passando batido. Te vê insights de coisa que você não vê. Tudo que eu tô te falando, hoje em dia, você pega Harvard, né? Uma das coisas que... Harvard tem isso, é Como Administrar Você Mesmo. É um livro maravilhoso de Harvard. É tudo que nós estamos falando. Só que Harvard fez de um jeito que organiza e tira esse preconceito contra essas coisas, entendeu? Eu acho que uma das coisas boas do nosso livro foi dar organização a essas coisas que... Quem fala mens sano, corpore sano é Juno, sabe, 2000 antes de Cristo, sabe? E que é o seguinte, você não tem o menor jeito, você tem que lembrar que você é uma alma que tem um corpo. Sim. Então ele tem que estar direito, tá? E o corpo cansado, por exemplo, eu quando começo a ficar pessimista, eu sei, vou dormir. É que você consegue entender, e toda mãe sabe isso, quando o bebê está chorando, ele está cansado. Tá com sono ou tá com fome? Está com fome. Não, ele está tendo um pouco de cólica, chocolate. Eu comi chocolate, deu nele. Então, essa coisa do alimento com o temperamento da pessoa, as mães entendem tanto nos adultos e não entendem nos adultos. Entendem nas crianças, não entendem nos adultos. adultos. A gente não dá valor. Então, por isso que ver você falando de felicidade foi uma coisa que até me causou... Assim, eu até pensei na hora, será que é uma nova estratégia de marketing quando eu vi o seu livro? Não. Não, eu falei, mas ele não tá precisando mais, né, criar essa estratégia. Mas é uma coisa que... Porque, assim, os grandes empresários da sua geração, eles não querem falar de felicidade. Eles acham que naturalmente são felizes. Então, assim, quando você me diz, e eu vejo o seu livro, a gente falou um pouquinho do celular, até quero entrar um pouquinho mais nisso, mas, por exemplo, quando o Arthur Guerra fala que você precisa estar próximo das pessoas e a solidão é um fantasma que nos assombra hoje em dia, isso para mim é muito importante, porque principalmente depois de uma pandemia que a gente passou, as pessoas se isolaram muito. Então, o que você vê dos relacionamentos com as pessoas e por que isso é importante para ser feliz? Vital. Não tem melhor calmante que amigo. Sabe? Rir, falar bobagem, falar merda, entendeu? Aquele cara que fala assim, uma vez eu pintei meu cabelo de acaju e ficou uma merda. E como eu era o todo poderoso da propaganda, não tinha uma pessoa que falasse, seu cabelo tá uma merda. Só o Zeca, meu enteado, meu filho. Na época ele era pequeno, ele tinha a língua presa, falou, mas esse cabelo tá uma merda.
Então você tem que ter gente do seu lado, Marta, que fale, ó, isso aí vai dar merda. A verdade. Sabe, que essa pessoa que você está saindo, isso é uma bobagem. Sabe, um monte de coisa. Que esse é o papel do amigo. É aquele cara que você se abre quando você está inseguro, quando você está invejando uma coisa, quando você está na outra. A coisa mais libertadora é a gente saber das nossas falhas, entender elas e passar como uma nuvem. Agora, amor, você está falando isso muito tempo já depois, hoje maduro. Vamos falar para o empreendedor que está lá na sua empresa e como é que você era Nizam na empresa? Você Uma tinha esse loucura. conceito? Barbarians at the gate. Sério? Gente, olha aqui. Hoje seus funcionários veem você falando isso, devem falar, queria ter conhecido o Nizam, né? É, exato. Não, mas eu sou o mesmo Nizam, só que medicado. Entendi. Maravilhoso. Entendeu? Mas claro, a vida é esse processo. É. A vida é esse processo. Se você olhar, pega bem, eu não sou São Paulo, mas Saulo, o cara era assassino. Esse São Paulo, que essa cidade está nomeado, é um soldado romano que o trabalho dele era matar os judeus. Esse cara vai no caminho, não sei o caminho, é sempre um caminho clássico que ele vai, e ele cai do cavalo. É legal essa imagem de uma pessoa que cai do cavalo. Ela é necessária. Eu caí do cavalo. E caí por uma coisa boba. Eu tinha 140 quilos, por aí. Eu tinha parado de me pesar. Tá. Parado de me pesar. E já perdido a autoestima, né? Ou a autoestima estava na sua cabeça, no seu intelecto? Eu não tinha tempo de nada. Não tinha nem alta, nem baixa, nem nada. Sabe aquela pessoa que só vive pro trabalho? Uhum. Trabalho. E daqui a pouco você não está mais se organizando. Não. Sabe? Dá para fazer tudo. E aí o que você fez? E aí o que aconteceu? Aí eu fui fazer uma bariátrica. Você resolveu fazer. Só que bariátrica é um negócio. Bariátrica é um negócio ótimo, só que ela não pode ser feito desse jeito assim. Sabe? Olha, eu vou fazer uma. Você tem que ter um preparo psicológico, você tem que ter acompanhamento esportivo, você tem que ter uma. Hoje, por exemplo, eu não treinei de manhã. Eu vou sair daqui e vou treinar. Tem que ter uma disciplina, entendeu? E ter disciplina para tudo. Eu sou avô profissional. Eu faço música para os meus netos e ainda gravo para Maria Tereza com o cara que faz arranjo para o Grammy. Entendeu? Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, a pessoa não é profissional. O Guerra me falava assim, Nizam, você não é bom profissionalmente? Então, seja feliz profissionalmente. Se dedica a essa parte. Se você usa tanto do seu tempo para ganhar dinheiro, depois pegue tudo isso e use de uma maneira boa. E aí o que aconteceu? Eu fiz a bariátrica e emagreci, né? Mas de repente eu comecei a ter um problema que eu nunca tive. Eu só não fiquei alcoólatra porque eu não gosto de bebida. Não gosto de bebida. Mas primeiro porque você bebe muito pouco e o negócio sobe muito rapidamente. E você tranca de um lado e a compulsão acontece de outro. São compulsões, né? Você tem que trabalhar a psiquiatria da compulsão, porque senão você compensa. E aí isso foi desequilibrando tudo. Minha carreira, meu profissional, meu casamento. Foi contaminando uma série de coisas, entendeu? E é nesse momento que o Roberto Calil me apresentou para Arthur Guerra. Eu fui lá por um outro motivo, que não era nem tanto problema só de álcool, era um problema com remédio para dormir, que é uma outra coisa desafiadora para as pessoas. Dormir. A maioria dessas coisas, Julieta, que nós estamos falando, todas as pessoas sofrem em maior e menor grau. Mas em silêncio. E as pessoas não querem dizer que sofrem ou não querem dizer que tem esse problema. Entendeu? A pessoa, por exemplo, ela não tem nenhum problema de dizer que ela é diabética, mas ela não, assim, as pessoas não falam assim, olha, eu tive depressão. Não. Porque acha que aquilo ela vai parecer frágil. Só que Winston Churchill tinha depressão. Santa Terezinha, que eu sou devoto, tinha depressão. Algumas das pessoas mais importantes do mundo já tiveram. Entende? Então, essa coisa é muito mais fácil quando você entende as circunstâncias humanas, né? Uma das coisas legais desse livro é que ele trouxe uma série de coisas que a pessoa fica ali dentro dela. Tá? Nós já estamos perto de 60 mil livros. Não, e você teve coragem de falar. Porque não tem marketing nisso. Você está expondo não, a fragilidade. O título, depois que eu li o livro, diferente, mas o título me chamou a atenção você falar de felicidade. Porque hoje em dia... Que é uma pergunta do Arthur. É uma pergunta do Arthur. Você sabe ser feliz. Porque o que acontece?
Eu tenho essa tendência. Como a vida inteira, para meus clientes, eu sou um cara que fica lendo jornal procurando problema, né? Eu sou um cão de guarda para as marcas que eu trabalho, né? Eu fico atento para elas. Você acaba sendo um bulldog na sua vida, entendeu? Você fica ali, ó. Né? E aí, o que acontece? Quando você é Bruce Willis, você não fica pensando em felicidade, você fica assim, atento de onde vem o tiro, né? E o Guerra sempre fala, Nizam, é isso que ele fala. Você aguenta ser feliz? Quer dizer, eu sempre tive essa ideia de que eu estou aqui, mas daqui a pouco vai dar errado. Essa prontidão. Isso não sou eu só. O mundo moderno... A gente está sempre preparado para o pior. A gente quer estar preparado para aqui, com certeza. A gente fica sempre atento. Eu acho que quando a gente está feliz, a gente fica pensando, mas qual é o próximo negócio? É isso. É isso. É isso. Não sei se a gente a pergunta é exatamente essa. É isso. Se a gente você aguenta ser feliz, entendeu? Quando é que isso vai acabar? Toda vez que eu ganhava o Festival de Cannes, Marta, eu sofria, porque eu já pensava que no ano que vem eu tinha que ganhar. Você entendeu? Ai, que loucura, Nizam. Era. Eu nunca fui feliz em Cannes. Eu ganhava tudo. Eu falava, tô ferrado. Vou ter que ganhar de novo, porque se eu perder, eu não vou conseguir conviver. O ano que vem eu não vou ganhar. Gente, o seu próprio sucesso te consome. Totalmente. Muito. Não, e as pessoas têm uma super curiosidade pra saber como é que foi o teu sucesso, como é que você chegou lá, e você diz, tudo bem, fui lá, trabalhei muito, que você falou muito. Muita coisa legal, muita coisa, mas só que daqui a pouco você precisa... Equilíbrio. São coisas que... Mas isso é muito importante. Olha, equilibrado mesmo lá em casa é a Donata. Tá? Eu sou um farsante. Mas tá tentando. De vez em quando ela fala assim, releia seu livro. Sério? Certo? Porque não tem essa A gente coisa. volta no hábito, né? A gente volta no hábito, é uma conquista diária. Outro dia eu vi o Mion, que é uma pessoa que eu adoro, ele falou, tem dias que tá tudo legal, tudo maravilhoso e tal, e tem dias que tá tudo ruim. Tá? Esse desafio de conviver com isso, sabe? E como isso nos afeta também, né? Vocês não são do mercado financeiro? Sim. Felicidade é compounding. É juros composto. É verdade. Entendeu? Não é assim, olha, eu fiz um patrimônio. A felicidade... Não, ela não vai estar lá, porque quando chegar lá... o seu cara que faz aqui gestão de patrimônio, ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer na sua vida pessoal. Só precisa aplicar para a felicidade, né? Agora, Nizam, fala uma coisa. Quando você decidiu escrever o livro, você escreveu ele para você, para os seus clientes? O que foi que te inspirou a escrever, dado que você fez esse tratamento para você? Ao contrário, eu li o livro com medo de pegar mal. Eu escrevi com coragem, reli com medo, sabe? E publiquei com generosidade. Eu falei, e isso, eu recebo as seguintes coisas, diariamente. Uma menina fala assim, olha, eu queria agradecer, eu tenho 15 anos. E eu queria agradecer a você e a Arthur Guerra, porque eu estou na minha segunda tentativa de suicídio. E é de monte, de monte. Muito obrigado, porque eu estou dividindo isso com meu marido. Mas é de bariátrica, então, de monte. A outra é maravilhosa, são conquistas. As pessoas me mandam peso, as pessoas me mandam elas nadando, as pessoas... Porque acho que elas pensam, se você conseguiu e você tinha 100 e pouco tantos quilos, eu também vou conseguir. Mas é um monte de coisa. Então é gostoso ter essa coisa de... Olha, eu tenho tanta alegria no feedback que eu recebo. E é sempre assim. E elas pedem assim, você pode assinar para o meu marido? Maravilhoso. Vamos dar aquela dica para ele, eu vou dar para o meu marido também. Eu preciso para mim, mas vou dar para ele também. Não, mas não é. Um tem problema de excesso de trabalho. Compulsão. O outro é... Celular está me consumindo loucamente. Eu falo que o celular aproxima e afasta as pessoas, Nizam. Fala um pouquinho sobre o celular na sua vida. Eu não sigo mais gente para não ficar com inveja da pessoa. Não, esse cara tem um corpo mais bonito, ou ele é mais rico. Não. Eu não dou trela para a natureza humana. O que nos faz mal já afasta, né? Eu afasto, eu quero ser coisa que eu veja, porque e senão fica bom. Todo mundo é feliz no Instagram. Todo mundo é feliz. Aí 5 feliz, dias sarado depois... e rico. 5 dias depois, a pessoa que fez aquele caso... Eu descrevo isso. Se separa, sabe Deus por quê. Então, hoje, eu editei meu celular para ter um lado... Eu gosto de estar nos centros de conteúdo. Eu gosto de coisas que eu aprendo. Isso é super legal, muito importante. Eu acompanho você,
Eu acompanho tudo aquilo que tem uma pauta interessante. Olha, tem um bispo americano, se chama Robert Barro, acompanho ele. Ele é legal? Eu acompanho um fotógrafo que faz tudo de realidade virtual. Ele faz filmes, tudo de realidade virtual, coisas incríveis. Então eu gosto de seguir o Vic Muniz, eu gosto de seguir a Beatriz Milhazes. Que são coisas que te trazem cultura, né? E que te deixam interessante, te deixam atualizado, se você quer ver uma coisa bonita. Não fica eu me comparando. O Evangelho fala muito disso, né? Não se compare. Isso é maravilhoso, gente. Isso é uma lição super importante pra gente fazer e não abalar a nossa autoestima. Porque senão você sofre. A gente já se compara no dia a dia com a nossa empresa. Resultado da empresa que é isso. Seu prêmio em Cannes, você queria o próximo do próximo ano. A gente já se cobra tanto. Se a gente ficar no dia a dia, acordar de manhã, 7 da manhã, você já começar a se comparar que alguém já acordou, alguém já malhou, alguém já não sei o quê. Eu falo direto comigo, Nizam, deixa de ser ridículo. Passa. Essa inveja, sai dessa. Sai do módulo inveja e vambora. Maravilhoso. Porque o ser humano ele não tem fim. Ele é inimigo do fim. Eu tenho um amigo que ele é muito rico, mas ele sofre porque ele não é bilionário. Isso é maravilhoso, gente. Então, quando sai a Forbes, ele quer morrer. Eu falo, rapaz, tu tem uma baita de uma grana, cara. Então, e não é só isso. É uma insatisfação, você fala sobre isso, sobre a insatisfação das pessoas. Sou eu, né? É em mim. Nós somos assim. Cada um tem um jeito. Um queria ser mais rico, outro queria ser atleta, outro queria ser escritor, outro queria ser músico. A gente sempre encontra uma coisa... O que a gente não é. Que não é. E a gente não contempla o que a gente faz de bom. E, assim, na verdade, a gente não trabalha, enaltece os nossos próprios talentos. Tem um livro americano maravilhoso chamado Gap and Gain, que é, ao invés de você ficar olhando o gap, olha o que você já ganhou. Então, ao invés de você achar o seu ponto focal é o que falta, é de onde você veio. Olha as coisas todas que você construiu. Mas a pessoa não pode achar que vai se acomodar? Se ela ficar olhando só alguém? Não. É ela celebrar, Marta, o que ele já conquistou. A gente não celebra. Nizam, como a gente não celebra? A Donata me chama muita atenção. Vou te falar, a gente conquista uma coisa, você raramente celebra que você está conquistando a próxima coisa. Cannes! Olha, Cannes vai ficar na Mas mente. assim, olha aqui, eu ganhei em 97, Agency of the Year. Eu ganhei em 98. Nunca isso aconteceu, nem do primeiro, nem os dois. E sofria. Agora eu tenho que fazer isso. Eu fico imaginando esses tenistas, pensa bem. Caraca. Pensa. O cara ganha um torneio, já quer ganhar o próximo, que é daqui 4 meses, e já entra no próximo. Então, felicidade é um mind game. É um mind game. Por isso que ele falou, você tem que ser profissional em se tornar feliz. Você tem que ser profissional em tuas coisas. Então, eu sou super coxinha nas minhas coisas de tempo. Eu dedico tempo para minha vida. Sabe, assim, eu sou uma pessoa que precisa muito de silêncio. É que você é bem inteligente, né? Então você gosta eu gosto de silêncio. Então, meu escritório aqui, nesse prédio, meu escritório tem 57 metros quadrados. Eu faço tudo à mão. Eu gosto de ficar concentrado ali à mão. Essa coisa é muito boa e ela liberta a gente. Ela liberta. Nizam, se você pudesse dar uma dica para os empreendedores que estão hoje, que estão sofrendo, né? Porque com todo mundo que eu falei aqui, ninguém estava ainda, até o próprio Flávio Augusto que eu entrevistei, ele ainda está no quero mais, ninguém falou em ser feliz. Ele, obviamente, todo mundo parece ser feliz aqui, mas ninguém parou para falar sobre isso. Se você pudesse dar uma dica para esses empreendedores. Posso te falar? Lógico. O cara que foi melhor que eu é o Marcelo Serpa. Que era seu concorrente. Sim, mas ele foi muito melhor que eu. Por quê? Porque ele fez tudo que eu fiz e era feliz. Como você sabe? Eu sei. Era um cara que cuidava muito com esporte. Tá, sabe? ele sempre tinha essa rotina. Ele tinha uma delicadeza de vida. Então, eu não vejo... Eu acho que essa história não é ou. Pode ser e. Pode ser. Esse cara é a prova viva disso. E a gente não precisa começar quando eu tiver 60. Eu posso começar hoje, né? Pode. Não, veja bem, ninguém está falando aqui de ser Jesus, Santa Joana d'Arc. Não é nada disso. É ser uma pessoa. Entendeu? Eu rezo não é para ser santo, é para não ser bicho. Você acha que essa conexão com espiritualidade... É boa. Entendeu? Porque nos traz uma humildade também, né? Não, e uma humanidade. Uma humanidade. Olha aqui, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Aquilo não passava no Conar. Porque eles não beberam com moderação, eles beberam tudo. Tá? E eu acho bonito
O primeiro milagre de um Deus, você botar, como é que se diz, vinho num casamento que estava faltando. Eu acho isso o máximo do máximo. Eles têm uma simbologia Porque é de muito grande. humanidade. É de humanidade. É um problema de humanidade. Eu gosto dessas coisas porque são assim, né? Então eu acho que é bacana. O Marcelo Serpa, lá atrás, ele trabalhava comigo. Ele foi o primeiro cara que falou: você precisa fazer análise. E eu achei que aquilo era uma baboseira. Não estou perdendo tempo. Então eu acho que você dá para fazer tudo, você dá para ser vitorioso. Uma vez eu fui fazer uma palestra na casa do Bill Gates. Sério? Que demais. No Brasil, o Brasil estava bombando, e fomos lá, era o Brito, era o Ike Batista, que não foi, e eu. Cada um ia falar de uma dimensão do Brasil. E você ia falar sobre o quê? Eu ia falar sobre consumo. E a gente se reunia na Microsoft, né? Estavam todas as pessoas assim, sabe, Jeff Bezos, Warren Buffett, Martin Sorrell, todo Que mundo. demais, que experiência. E eu estava começando a treinar. E como a luz termina muito cedo, 5 horas da manhã, eu fui para a academia. 5h30, 6 horas. Estavam todos aqueles caras lá. Então, essa coisa da vida, sabe? Alguns dos melhores caras já olharam. Já olham isso. Já enxergaram. Já olham isso, já se cuidam, né? Não precisa ser essa coisa antiga de, olha, eu só sei trabalhar. Isso é uma coisa antiga. Dá para trabalhar e fazer tudo, e trabalhar muito. Eu trabalho muito, mas não é pouco, não. Não é por isso que você precisa se maltratar, né? Você tem que se cuidar, exatamente. Não, é você ter método. E como é que foi essa sua palestra sobre o consumo? Fiquei curiosa. Qual foi a mensagem que você deu e faz quanto tempo isso daí? Não, era sobre o Brasil, o potencial do Brasil. O Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade, você sabe disso. É maravilhosa essa pergunta. Né? É maravilhoso. Ele não perde. Então, por exemplo, agora, o Brasil tem tudo para virar uma potência verde. Tem. Essa é a nossa vocação. Né? Só que nós precisamos ter uma estratégia, não é de governo, é de Estado. Porque a gente não pode ficar cada hora mudando. Sabe? Nós temos um problema, a gente fica chicoteando a agricultura brasileira. A agricultura brasileira é a agricultura mais sustentável do mundo. Só que ela tem um problema de narrativa. E o Caetano fala uma coisa muito bonita, que é quem vai equacionar as pressões do PT e da UDR e fazer dessa vergonha uma nação. Eu escrevi há 15 dias atrás um artigo dizendo que a Lei Rouanet e o agro têm o mesmo problema. Que é? Serem demonizados. A Lei Rouanet... Não existe cultura sem patrocínio. Não. Agora, se um grupo de pessoas, como é que se diz, malversa aquilo, lógico, é o mesmo problema de um cara... As grandes empresas do agro, elas estão coisas na bolsa, sabe? O consumidor ISG está E elas se preocupam com o meio ambiente, as grandes empresas, tudo? Não é só porque elas são bonzinhas, porque elas estão numa realidade do mundo assim. Então, o que nós falamos lá era ver o Brasil. Outro dia, eu fiz uma palestra no Financial Times e começou essa conversa fiada da agricultura brasileira, da Amazônia. Eu falei, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Você falou? Falei. Vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Sabe? Primeiro, a Amazônia são 8 países, ponto 1. Depois, toda vez que pensa na Amazônia, só pensa em árvore. E as pessoas que estão lá dentro? Alguém sabe da opinião dessas pessoas? Como é que essas pessoas vivem? Sabe o que está acontecendo? Como essas pessoas não têm futuro, quem está dominando a Amazônia é o PCC. Porque o cara vai ter que sobreviver. Entende? Então, está na hora da gente acabar... E o que eles responderam? Hein? O que eles responderam? Depois eles foram mudando. A narrativa. Eu contei, tinha uma moça do meu lado que era francesa, eu falei, sabe por que é que não tem desmatamento no seu país? Porque não tem mais mato. Foi tudo desmatado. É verdade. Mas como você acha que deve fazer? Uma coisa que eu não sei como deve fazer, é como vocês trataram a África, por exemplo. Vocês, com essa coisa fofura europeia, vocês dizimaram a África. Então, menos. Sabe? Então, está na hora do Brasil, sem soberba, retomar um pouco a narrativa das coisas, entendeu? E sabe o que foi maravilhoso nessa coisa? Porque no final, os próprios caras que estavam do lado, eles começaram a ter uma posição
mas razoável. Sim, porque são pessoas inteligentes, saem das verdades concretas, absolutas que te entregaram e começaram a olhar outra perspectiva, né? Exatamente. Entendeu? Que é o exagero woke que hoje tem, né? Por que é que o mundo está indo mais à direita? Porque houve um exagero muito grande do lado de cá. Sim. Então, esse equilíbrio, sabe? Eu acho que o equilíbrio, eu sou muito apoiador da social-democracia, porque eu acho sempre o equilíbrio está no meio. Mas o que é legal é até a capacidade de conversar com todo mundo. E, Nizam, aproveitando essa pauta que você vai falar, eu quero uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo, que é o seguinte: qual é o assunto que a pessoa falaria com você que você acha interessante? Hoje em dia, religião. Sério? Espiritualidade como um todo? Não, eu gosto de religião. Ó, fica a dica para quem quiser conversar com o Nizam. Eu adoro esse assunto, é um assunto que é bom para a vida. Olha, eu e a Donata, eu me dou bem com o filho do Nelson Mandela, né, Malenga. Eu recebi ele na Bahia. A Ana Paula Junqueira me pediu para receber e eu fui receber. E eu levei para o Carnaval da Bahia. E aí, quando eu fui na África do Sul, ele me recebeu e tal. E um dia ele disse, olha, passe na Fundação Mandela. Só que ela está lotada de gente, Copa do Mundo e tal, e nós fomos na casa dele. E a mãe dele, Graça Machel, disse, não, pode entrar. E entramos eu e a Donata. E ficamos meia hora com o Mandela. Maravilhoso. E o Mandela falou assim para mim, como é que vocês se conheceram? Nós ficamos 30 minutos falando de amor com o Nelson Mandela. Que demais. Então, sabe que eu tenho uma coisa, viu, assim, os homens muito interessantes, eles vêm com umas conversas que você jamais imagina que eles... Olha que maravilhoso, entendeu? Gente. Uma vez eu fui conhecer Jorge Amado, ele só falava de novela. Maravilhoso. Como você pode imaginar? Falava de novela. Eu fui convencer Oscar Niemeyer de fazer uma linha da Philips. E ele ficou botando música de sacanagem num gravadorzinho assim. E ele botava e ele falava assim, e os urubus vão passear por nossos cus. E ficava rindo. Então, esses são os homens. Jorge Amado fofoca. Só queria saber de fofoca. Ele fala, depois da hora do almoço, eu me recuso a ter conversa inteligente. Maravilhoso. Então, algumas das... Obama, dei um jantar aqui, o Clinton me pediu para... Gente, o networking dele é impagável, né? Vocês estão vendo. O Clinton me pediu para receber o Obama. Aí ele disse, olha, eu quero 10 pessoas da área social. E fizemos 10 pessoas da área social. E ele passou a noite inteira falando da educação das filhas. E foi maravilhoso que um dos convidados estava de porre. E aí, a coisa mais maravilhosa é um bêbado que anima um jantar desse da área. Então a vida, Marta, ela é inesperada, e ela é gostosa. E ela é leve. Ela tem que ser leve. Ela tem que ser leve. Você tem que estar preparado para esses momentos, né, Nizam? E eu trabalho... Veja, eu quero agora dar um outro lado. Lógico. Eu sou focado. Eu sou profissional. Eu desço a fundo. A N10 está revolucionando o mercado, porque eu vim com uma nova proposta de valor. Eu descobri que a propaganda era a alma do negócio, hoje ela é a estratégia. Então, eu estou mostrando aqui uma outra dimensão que nós estamos conversando. Sim. Tá certo? É também complementar e importante. É isso, é só um balanço. É só um balanço da sua vida. Não, porque eu achei muito importante a gente puxar, porque ninguém fala sobre isso. Então, entendeu? Em sendo um excelente profissional, excepcional, premiado, conceituado, você também é feliz. Não é é feliz. Não é só vou ser feliz quando eu tiver exato. Entendeu? Se eu vou ser feliz, morri no caixão. Você é uma velhinha feliz no caixão. Eu tenho um amigo que ele é espírita. Ele é o maior líder espírita do Brasil, porque ele é bilionário, mas ele não desfruta do dinheiro. Eu vou ser espírita. Você é o maior líder espírita do Brasil. Porque você está deixando tudo para viver em outra vida. Maravilhoso. É verdade. Ele usa a mesma roupa. Ele não toma vinho bom para não se acostumar. Eu falei, cara, o maior líder brasileiro não é Chico Xavier, é você. Maravilhoso. Você está deixando tudo para outra vida. Tudo para outra vida. Nizam, uma perguntinha aqui. O networking dos sonhos, bom, com todo esse seu networking potencial aí, quem você chamaria para almoçar que você ainda não conhece? Eu adoro gente. Eu adoro o povo da Bahia. Uma vez eu emprestei
a minha casa para Gisele Bündchen. E ela falou assim para mim. Gente, não dá esse networking, sério. Mas é verdade. É que não dá. É verdade, eu trabalhava com maravilhoso. isso. Eu emprestei minha casa para Gisele Bündchen. E ela levou o namorado. Ela falou, posso levar meu namorado? Pode. Lógico. E ela levou Leonardo DiCaprio. Aí o povo da Bahia disse o seguinte, Gisele esteve aqui com um gordinho. Então, eu adoro gente, sabe gente? Pessoas. Gente que fala. Uma vez eu fui com minha mãe numa loja do Comme les Garçons e a loja era toda assim de cimento e minha mãe falou, essa loja está concluída? Então, sabe que é bom conversar com sua mãe, com sua tia, sabe, com o porteiro. Porque você vê as verdades, né? É. Você vê o mundo real. Eles não Entendeu? tinham essas máscaras, né? Não. Eles não pintavam o mundo de Não. cor-de-rosa. Outro dia eu queria dar uma opinião, eu estava conversando com o pessoal do Supremo, e eu queria dar uma opinião sobre como o povo brasileiro via ele. Aí eu peguei meu personal trainer e gravou. O que ele falou? Não vou dizer não isso. vai. Entendeu? Aí você E mostrou pra eles? É. E eles em choque? Porque o povo, ele tem uma visão genial. Uma vez, eu sempre trazia uma baiana de acarajé nas minhas festas, quando eu comecei em São Paulo. E o nome dela era Dinha. Trouxe ela para São Paulo, eu falei, Dinha, o que você quer comer? Ela falou, um cheeseburger. O povo, ele não é uma linha reta, entendeu? Então, eu aconselho a todo... Porque quando a pessoa fica famosa, rica e tal, ela acaba, muitas vezes, só sabendo das pessoas e do consumidor por pesquisa. Tem que sair na Entendeu? rua. Então é por isso que você tem que ter amigo pinguço. Sabe aquele cara que te fala as verdades, que vai te dar um outro ponto de vista? Isso é muito importante, a gente não se distanciar da realidade. Do balcão. Barriga no balcão. A Luísa esteve aqui e falou que ela escuta o consumidor dela e adora escutar crítica, porque isso aproxima dela da realidade, que todo mundo só fala o que ela quer ouvir. Outro dia eu fui numa roda de samba do trabalhador no Pirajá. Espetáculo. Porque ali é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Ouvi rádio. Gente, você quer ver o povo brasileiro? Marília Mendonça. Pode ler as letras. É verdade. Quer ver o povo americano? Outro dia eu estava vendo por que essa Taylor Swift faz tanto sucesso. Faz tanto sucesso. Os Estados Unidos era o país do herói. Né? A música principal dela é Anti-Hero. É uma pessoa numa noite de depressão. Eu falei, essa moça está na parada de sucesso porque ela está olhando uma sociedade americana que eu não estou lendo. Aí eu fui ler todas as letras. Ai, que máximo, que estratégia. Todas as letras, Toda vez que você vê alguém fazendo sucesso, ela está vendo uma coisa... Ela conseguiu ver um insight ou tocar numa sociedade. Pegue todas as letras da Taylor Swift e você vai ver... Você pega, traduz e você vai ver toda a sociedade americana ali. E ela tá vendo um gap que você não tá vendo. A dificuldade de relacionamento na pressão da imprensa, como é que se diz? Insônia, sabe? Aquele comportamento do cara do Midwest americano desiludido, porque o sonho americano era para todo mundo, hoje não é. Entendeu? Então, essa compreensão dos tempos... E eu acho que uma pessoa como eu tem que trabalhar com isso. Não, e todo mundo, né? Quer entender seu cliente, quer entender tendência, quer olhar pra frente. Acho que é importante você não é sair fora da caixa, mas você olhar em volta. Se você ficar olhando na sua bolha, você não vai conseguir aprender nada. Eu gosto de ver a caixa, eu gosto de ver dentro da caixa, eu gosto de ver novela, eu gosto de ver as coisas que o povo, né? Olha, assim, o TikTok, né? Não adianta a gente querer negar. Não, por que é que tanta gente gosta de gente espremendo pus no TikTok? Isso fala da natureza humana. O que está ali que eu não entendo, entendeu? E isso me, como homem de comunicação, quais são aquelas coisas? Sabe outra coisa que eu acompanho muito no TikTok? A família real inglesa tem um TikTok fabuloso. A família real da Jordânia tem um TikTok maravilhoso. Tem umas freiras carmelitas do Polo Sul no Instagram, que é inacreditável aquilo. Gente, eu quero seguir essas pessoas. Claro, porque se você não fica invejando seu amigo, você tem tempo para burro, entendeu? É melhor você se enriquecer do que você se ficar do comportamento, exatamente. Lógico, você vai ter tempo de ver coisas incríveis que tem lá.
pastores, astrólogos. Agora tem um Dave Sinclair, que é Sim, da maravilhoso. parte Sim. de vitalidade. É. Eu gasto com isso. Gasto meu tempo com isso. Maravilhoso. Nizam, obrigada. A gente já está aqui há 1 hora batendo esse papo. Muito obrigada por ter vindo no programa e dar essa aula de comunicação e de se relacionar e de leitura do ser humano. Obrigada. Olha, eu quero novamente repetir que eu sou um farsante. Tudo que eu falei aqui é semi-verdade. Verdade mesmo lá em casa é a Donata. Maravilhoso. Mas eu, pelo menos, tento como homem de comunicação, dividir um pouco as coisas que eu acredito, seja profissionalmente. O wrap-up desse assunto é o seguinte: todo mundo precisa de estratégia, né? Seja uma marca e seja uma pessoa. E ser feliz é escolha. Estratégia é escolha. É aquilo que você não faz, é aquilo que você não quer, é aquilo que você não é. E ser coerente, só isso. Que é difícil, mas é um caminho. Obrigada, Nizam. Obrigado a você. Eu espero que você tenha adorado esse programa, anotado tudo assim como eu. Me conta aqui nos comentários e se você está gostando, deixe seu like. Até o próximo programa.